Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos a mais uma aula do curso Panorama da Bíblia. Hoje, falando sobre Tiago, quero dar as boas-vindas a você. Esse canal é um canal com conteúdo cristão, com pregações. Se você está aqui pela primeira vez, quero dizer que aí no canal está gravada todas as aulas do Antigo Testamento, ou seja, todos os livros, o panorama, um resumo de cada livro, começando lá em Gênesis, indo até Malaquias, e no Novo Testamento também, começando em Mateus, passando pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as 13 cartas de Paulo, Hebreus também já foi gravado, e hoje Tiago, e assim vamos seguindo até o final, com o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu curtir se gostar do conteúdo e também comente o que você achou. Deixa o meu Instagram, Pastor Daniel Dutra, lá eu sempre estou postando o conteúdo quando eu disponibilizo e quais são as próximas ideias para esse canal, tá bom? Então, hoje vamos lá falar da carta de Tiago, né? Então, Tiago é um livro curto, pequeno, uma carta pequena, ela tem 5 capítulos somente. É um livro muito prático, muito assim, direto, é uma pregação praticamente. É comparado ao Tiago com o Sermão do Monte, aquele texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus dá muitos ensinos. Tiago é comparado ao Sermão do Monte e princípios muito práticos, como viver a vida cristã de maneira direta. Então, Tiago nos fala sobre a prática do cristianismo, tá? Então, vamos lá. Quem escreveu, né, essa carta? Quem escreveu a carta? Então, Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, o autor aqui se identifica como Tiago. Quem é esse Tiago? Os nossos teólogos, comentaristas da Bíblia, entendem que esse Tiago ele era irmão de Jesus. Então, esse Tiago ele se apresenta ali não como irmão de Jesus, mas como servo. Se você ver o versículo, fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas, na realidade, quem escreve essa carta é Tiago, um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a definição da maioria dos comentaristas bíblicos que eu confio. Então, eu repasso para vocês essa informação. O escritor Tiago, irmão do Senhor Jesus, tá bom? E para quem foi enviada essa carta? Essa carta foi enviada, ali fala ainda, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem é essas 12 tribos? É uma referência ao Israel de Deus, ou seja, todos o povo de Deus, aqueles 12 filhos de Jacó, Israel, viraram as 12 tribos. Essas tribos hoje estão espalhadas pelo mundo. E creio eu que somos todos nós, inclusive nós os brasileiros. São as 12 tribos espalhadas pela dispersão, ou seja, são aqueles judeus, aqueles que foram convertidos após a vida de Jesus também, seja judeu ou gentil, e esses estão dispersos pelo mundo, foram dispersos pela perseguição, e hoje são esse Israel de Deus, né? Ou seja, todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, essa pequena introdução, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês, então, sobre temas aqui dessa carta, tá? Vamos falar um pouquinho de uma leitura que eu fiz, né, aqui com vocês, destacando alguns temas muito práticos. Espero que ajude, mas você na sua leitura pode ter muitos outros ideias. Eu não tenho aqui o objetivo de falar de versículo por versículo, de capítulo por capítulo, mas fazer uma visão geral, destacando alguma coisa de pelo menos um capítulo. Então eu vou destacar algo de um capítulo, né? O capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. Vou destacar 5 assuntos aqui para ajudar você nessa leitura
da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. As provações da vida, capítulo 1 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, como nós vimos aqui no começo, versículo 1, eles estão dispersos, eles são espalhados devido à perseguição que houve contra o cristianismo após a morte de Jesus, né? Ali a morte de Estevão, muitos se espalharam, foram para Antioquia, outros foram para outros lugares. Então, eles são crentes, sim, mas são perseguidos, passam por provações. Assim somos nós hoje também, né? Nós somos cidadãos do céu, mas vivemos aqui na terra. E essa vida cristã é uma vida de luta, de prova, de perseguição. Não é uma colônia de férias, não é uma estufa espiritual, mas a vida cristã é uma batalha. Jesus mesmo já tinha nos dito: no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo. Então Tiago já começa encorajando os crentes a permanecerem firmes, né? Porque a aprovação da fé gera perseverança, a perseverança gera perfeição, né? Para que sejamos íntegros e nada deficientes. No capítulo 2, eu quero destacar um texto interessante que fala da fé e as obras, né? A fé sem obras é morta. Veja lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento do cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Deixa eu falar uma coisa. Lutero, o nosso reformador, ele tinha dificuldade com esse livro de Tiago. É interessante essa curiosidade. Lutero achava que esse livro, inclusive, não devia nem estar no cânon sagrado, que o livro de Tiago não deveria pertencer à Bíblia, porque ele achava que Tiago se contradizia com o apóstolo Paulo, que você sabe que Paulo dizia que a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas os teólogos, fazendo uma reflexão da carta de Tiago e da carta de Paulo, entendem que Lutero estava confuso nesse ponto, porque na realidade Tiago e Paulo, eles se completam. Então, Paulo falou que a causa da salvação é a fé, e Tiago falou que a evidência da salvação são as obras. Então, os dois se completam. Paulo pergunta: como a salvação é recebida? Ele diz: pela fé. Tiago fala: como a fé é reconhecida? Ele responde: pelas obras. Então se completa. Um completa o outro. Ou seja, nós sim somos salvos pela fé, ninguém tem dúvida disso. A fé não nos salva, né? Nós não cremos que pelas obras seremos salvos, porque ninguém pode ter esse mérito, né? Apóstolo Paulo fala em Efésios, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu chego no céu e falo: Jesus, eu estou salvo. Por quê? Porque eu fiz muitas obras. Não é essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo, a árvore boa dá frutos bons. Ou seja, se você é salvo, você tem que dar frutos. E os frutos são as obras, são as suas ações. E as ações estão relacionadas ao que você faz, ao cuidado com os pobres, à ajuda aos necessitados, né? Se alguém precisar de roupa, você não pode dizer: vai embora e, né, Deus te abençoe. Não, você tem que ter a obra, né? Porque se você só falar que tem fé e você não agir, ela é morta. Então é um texto muito, muito interessante, é um texto atual. Como eu disse, é uma pregação muito clara, direta e um alerta para nós sempre buscarmos conciliar a nossa fé e as obras. É isso que Deus espera de nós, tá bom? Próximo tópico aqui, capítulo 3, eu escolhi aqui para a gente falar da língua, o poder da língua. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar,
é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Como eu estou falando aqui, a carta de Tiago é uma carta muito prática, então fala aí das obras, das ações, e agora da língua, né? Como você deve utilizar a sua boca. Então, Tiago dá alguns exemplos aqui que eu acho interessante a gente pensar. Primeiro exemplo, ele fala o exemplo do cavalo, né? Ele vai dizer que o cavalo é um animal violento, agressivo, né? Mas se você coloca um freio na boca daquele cavalo, ele é conduzido para onde você quer. Ou seja, o animal selvagem se torna dócil por causa que coloca um freio na sua boca. Assim também nós humanos. Se nós colocarmos um freio na nossa boca, nós podemos ter uma vida melhor, mais não selvagem, mais domesticada, né? Equilibrada. O segundo exemplo que Tiago nos dá é do navio. Ele cita o exemplo no versículo 4 do capítulo 3, que o navio, ele se você imaginar aí um transatlântico, vamos falar isso, aqui ele tem um pequeno leme, né? E sem um leme, esse navio não tem direção e colocaria em risco os tripulantes, os passageiros daquele navio, até a carga que está sendo transportada. E assim também a nossa vida, o nosso corpo, que é um pequeno órgão, que é a língua, é o leme do navio, ou seja, você controla todo o seu corpo, né? O cuidado com a língua, com as palavras. O próximo exemplo é a fagulha. Ele fala que uma fagulha, né, um pequeno... você, por exemplo, você vê que uma floresta, naquela época de seca, uma pequena palito de fósforo, uma bituca de cigarro, coloca fogo numa floresta. Assim também a boca, ela produz uma pequena palavra, ela pode produzir um incêndio. É o exemplo que Tiago nos dá também ali no capítulo 3. O próximo exemplo é do veneno, né? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, né? Então, o veneno, ele produz o quê? Produz morte. Aquele símbolo veneno, né? Quando você vai trabalhar numa indústria de agrotóxico, né? As plantações têm ali aquele símbolo do veneno para tomar cuidado, né? Então, o que é a língua? Ela pode também causar o mal. Ela pode também fazer o mal, ela pode prejudicar os pulmões de alguém que inala ou alguém que bebe. Então, a língua tem que usar aquele rótulo também, né? Veneno. O quinto exemplo é o exemplo da fonte, verso 9 a 11. Na Palestina, região muito seca, árida, então quando se fala de fonte, se fala de um lugar precioso. A fonte é um lugar onde os sedentos, os que estão cansados, recebem força, ânimo, alento, tomam aquela água, e assim a palavra, a boa palavra, ela pode ser alento. A língua pode ser um veneno, mas pode também ser uma fonte de vida, de ânimo, de recomeço. A água é símbolo de hidratação. E o último exemplo é o da figueira. Tiago compara a língua com uma árvore e seus frutos, e a árvore a árvore boa tem que dar frutos bons. E a árvore também dá a ideia de alimento, de fruta, de fruto. E o alimento renova a força, dá saúde, alimenta, é nutritivo. E assim também a língua deve dar frutos bons. Então, enfim, é um capítulo muito prático de como a gente deve viver a fé, não só vamos dizer, na reflexão, mas também na ação, através da nossa boca, das nossas palavras, da nossa língua, tá? Capítulo 4, amigo do mundo, amigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no capítulo 4, Tiago fala sobre o mundo, o diabo, a carne, e a gente tem que fazer essa escolha, de que lado que a gente está. Deus tem ciúmes, nós somos templo do Espírito Santo, e ele quer habitar em nós. Então, nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
né? Se aproximar de Deus, limpar-nos do nosso pecado, consagrar-nos a Deus, viver uma vida correta, viver uma vida pura, viver uma vida de santidade, né? Então é isso que o capítulo 4 nos chama a atenção. Também mais um capítulo muito prático. E o capítulo 5, né? A importância da oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, 7 vezes aqui, Tiago menciona oração. Então, a oração é a base da vida cristã. Oração é depender de Deus. Oração é levar as nossas fraquezas a Deus. Né? Está alguém alegre? Cante louvores. Está enfermo? Ore. Chame presbíteros. Né? Então, a oração é poderosa. Cito o exemplo aqui de Elias. Que Elias foi um homem, né, um grande profeta, mas também sujeito a fraquezas, teve medo, diz a história dele. Tiago cita, sentiu depressão, pediu para morrer, mas ele orou e Deus ouviu a sua oração. E assim também Deus ouve as nossas orações. Vale a pena orar. Tiago nos incentiva a oração. Então é isso. Eu escolhi aqui um pouquinho de cada capítulo, né? O capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Os cristãos estavam passando por muitas provações. Os cristãos ali falavam da fé, mas não faziam as obras. Os cristãos não estavam sabendo usar a sua língua direito. Os cristãos ali também, né, estavam precisando orar mais. Enfim, são coisas que Tiago vai nos trazendo aqui para nossa reflexão. Os cristãos não sabiam se eram amigos de Deus ou amigos do mundo. Então, é o Sermão do Monte pregado por Tiago, um sermão prático aí para os nossos dias, né? Espero que tenha sido edificante, que tenha sido proveitoso para você. Gratidão pela sua companhia. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu curtir se gostou do conteúdo e deixe seu comentário. E nos encontramos também lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra.